Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História. E hoje para falar de um assunto um pouco delicado, triste, parte da nossa história. Eu estava um pouco vendo algumas matérias da BBC e acabei lendo sobre prostituição, a escravidão feminina. As mulheres são levadas para outros países para esse tráfico nojento de exploração sexual, né? O tráfico de escravas brancas. E eu me recordei da história, né, das escravas brancas aqui no Brasil, e é uma parte muito triste da história. O ano, a gente vai situar a história, é mais ou menos 1902, 1904, né, e a época do governo do Rodrigues Alves, no Rio de Janeiro. Eu vou falar do Rio de Janeiro. Foi um período conturbado, esses anos de 1900, porque teve a revolta da vacina, que tu vai estudar na história, claro, né? E nesse período de higienização da cidade do Rio de Janeiro, nesse período onde o doutor Oswaldo Cruz estava trabalhando nas suas campanhas de vacinação, que o povo rejeitou e depois precisou dele, acontecia nos undergrounds do Rio de Janeiro um comércio de mulheres judias brancas. E elas eram enganadas, vinham fugindo da perseguição em cima do povo judeu, vinham atrás de bom trabalho, de uma expectativa de vida melhor, né? E elas eram enganadas com a esperança de chegar aqui, encontrar um marido e se casar. Esses casamentos, ora arranjados, ora acontecia por carta, quando era descoberto aqui no Brasil, as meninas não tinham como voltar para a Polônia ou para outro lugar da Europa. Elas ficavam presas aqui e eram escravizadas sexualmente, na maioria das vezes por outros judeus também. E eram rejeitadas, porque elas acabavam virando uma escória. Por exemplo, tu imagina, no ano de 1902, uma mulher prostituta, né? E só que ninguém entendia que ela não estava ali para ser, ela não veio da Europa para ser prostituta, ela foi enganada, escravizada e obrigada a trabalhar nos prostíbulos do Rio de Janeiro, atendendo a nata da sociedade. Por que eu te digo a nata da sociedade? Porque essas mulheres eram um padrão europeu, eram branquinhas. E daí, senhores, daí vem o termo polaca, que tu conhece. Aquela guria ali, ela é uma polaca. Polaca era o nome dado às imigrantes judias que eram traficadas, que eram trancafiadas, que eram exploradas nos prostíbulos, nas casas de tolerância do Rio de Janeiro. Então, ficaram conhecidas como as polacas da Lapa, né? Porque tinham prostíbulos na Lapa, que tinham polacas, que tinham essas judias que eram enganadas e escravizadas. E essa história ficou muito tempo sem ser contada, porque a própria comunidade judaica do Rio de Janeiro rejeitou essas mulheres no período, e é óbvio, por conta da discriminação. E essas mulheres eram cobiçadas pelos seus clientes, por elas serem mais branquinhas, ter a pele mais alva. Aqui no Brasil a gente já estava ficando moreninho, né? E depois a gente vai estudar o eugenismo, eu já falei aqui também, eu posso botar um card aí, mas também te procura no canal. Mas tinha toda uma preferência por mulheres brancas. Então, desse comércio que aconteceu, desse tráfico, dessa barbárie que fizeram com essas mulheres, vão nascer as prostitutas da Lapa, conhecidas como polacas, né? Então, as polacas. Dessas histórias vão nascer termos, por exemplo, quando um cliente tinha DST, né, eu falava encrenca, porque a gente botou como encrenca, não, aquele cliente ali encrenca quer dizer que o cara tinha DST, né? Então, se tentava se comunicar sem que os brasileiros soubessem o que eles estavam dizendo. Então, encrenca, agora tu sabe. Encrenca, na verdade, cara, é porque eles tinham DST. Então, foi um sacana, por exemplo, o termo sacana quer dizer perigo, era um alerta, tem sacana, que depois virou sacanagem, era quando a polícia chegava nos prostíbulos, elas se comunicavam, sacana, os sacanas, o sacana era perigo, era polícia, não quer dizer a tradução da polícia, mas era algo perigoso acontecendo, que era associado à polícia quando batia nos bordéis, né, nos prostíbulos.
Então, essas mulheres ficaram abandonadas, esquecidas. Depois, quando o Rodrigues Alves começa um processo de limpeza, né, junto com o Passos, né, com o Pereira Passos, e aí vão fazer a reestruturação do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro estava uma bagunça, porque estava muita gente morando no Rio de Janeiro. A cidade ela inflou de tal forma que precisou ser reestruturada, né? Então, essas mulheres vão depois ficar largadas, vão ser abandonadas a outros e outros prostíbulos fora do centro do Rio de Janeiro, cada vez mais a palha da sociedade, né? É uma história triste que acontece até hoje, mas não tem novidade nenhuma nisso. É uma infelicidade humana que as pessoas ainda fazem com outros humanos, né? Hoje, o cemitério israelita de Inhaúma ainda tem um túmulo dessas mulheres, né, de que eram apagadas da história por serem meretrizes, mas os túmulos ainda resta alguma coisa, um pouco ainda da história dessas mulheres no cemitério israelita de Inhaúma, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Bom, então agora tu sabe, né, que muita gente foi enganada, como é enganada hoje. Agora tu imagina hoje que tem internet, que consegue, se tu imagina, onde a comunicação era por carta, e os pais mandavam as filhas para cá, para casar com um cara que nem sabia. Chegava aqui, elas eram enganadas, eram prostituídas, mas sem direito a voltar. Bom, me segue na história, a gente se vê em outros vídeos. Agora tu sabe dessa triste história que aconteceu no Rio de Janeiro e que, infelizmente, a história da humanidade acaba se repetindo. Bom, paro por aqui, me segue na história. Se tu quiser saber mais sobre história, vai procurar, vai estudar. Isso aí que eu estou dizendo aqui não vai cair no Enem, não. Valeu? Tchau, tchau.